Bem, pessoal, vamos lá. Vocês estão conseguindo olhar aqui a tela que eu projetei do PowerPoint? Beleza. Então, uma pergunta. Nós temos agora 10 pessoas na sala, 11, né? Eu queria que vocês respondessem aqui rapidamente para mim quem conseguiu assistir as aulas que eu disponibilizei e também quem conseguiu ler o material que eu deixei. Por favor, coloque aqui. Quem conseguiu, bota sim. Quem não conseguiu, bota não. Só para eu poder entender o nível que vocês estão, se vocês conseguiram responder as questões, etc. Bem, a maioria até agora dos que responderam não, né? Apenas uma pessoa até agora, o Ian, respondeu sim. Então, assim, a princípio, essa nossa aula aqui ao vivo seria para tirar dúvidas acerca do que foi apresentado, né? Mas como a maioria das pessoas não conseguiram assistir às aulas, etc., a gente vai fazer uma breve introdução aqui ao assunto. Agora, é muito importante que vocês depois busquem aquele conhecimento lá, porque lá tem muita coisa importante, tá certo? E que depende de vocês conseguirem, então, estudar, beleza? Deixa eu só ver como é que eu vou passar esse slide aqui, se eu preciso estar com ele aberto na tela. Bem, vamos lá, eu consigo aqui passar, mas eu preciso ficar toda hora alternando de janela, então pode ser que demore um pouquinho quando eu for precisar passar do slide. Então a primeira coisa que eu preciso falar para vocês é que a gente disponibilizou, né, quando a coordenação da BSSP falou comigo para disponibilizar um módulo extra para vocês, eu achei que fosse muito importante que vocês que estão no nosso MBA de Gestão de Obras e Projetos Estruturais conhecessem uma outra área da engenharia que, para mim, é uma das áreas que mais me agregou em termos pessoais, em termos profissionais, que era de avaliação de imóveis, né? Então, eu peguei aqui alguns dados só para vocês entenderem o tamanho desse mercado para a gente, né? Por que vocês devem estudar esse módulo e depois buscar mais conhecimento acerca dessa área. Então, por exemplo, no ano passado, né, até os últimos dados disponíveis, até outubro de 2019, a Caixa Econômica Federal, que é o banco que detém aproximadamente 70% do mercado de transações imobiliárias no Brasil, ela fez 347 mil avaliações, né? Ou seja, se nós considerarmos que nós tínhamos em 2019 aproximadamente arredondando 5 mil empresas que fazem esse tipo de serviço, que prestam esse tipo de serviço para a Caixa, então qualquer profissional de engenharia e arquitetura pode se credenciar, né, para prestar esse serviço para a Caixa. Ou seja, nós consideramos então que foi aproximadamente 74 avaliações por ano para cada uma das empresas, né? Então, se eu pegar 74 avaliações e dividir aproximadamente por mês, daria em torno de 6 avaliações por mês, beleza? Já, por exemplo, no Banco do Brasil, que também deve ter uma parcela, embora menor desse mercado, foram 54 mil avaliações, né? Fora outros bancos, fora a Justiça, que também contrata avaliadores. E uma coisa interessante da gente perceber é que uma coisa interessante da gente perceber é que em 2020 a perspectiva inicial
tentar passar o slide aqui. Tá. Em 2020, a perspectiva inicial era de bastante crescimento dentro do mercado da construção, né? Então, por exemplo, se ano passado o crescimento foi de 1,6% na construção, esse ano a perspectiva era construir, era chegar a 2%, 2,5%, né? E lançamentos imobiliários cresceram 96% no segundo trimestre do ano passado. Aí vocês vão falar, Murilo, mas então com a pandemia houve problema em relação a isso e então quer dizer que essas informações não vão corresponder à realidade em 2020, não é verdade? Em partes. Por exemplo, não sei se vocês conseguiram observar, mas hoje mesmo eu lá no meu Instagram eu postei uma notícia mostrando que, olha só, aqui no segundo trimestre os lançamentos imobiliários cresceram 96%. Eu mostrei lá no meu Instagram, com dados da própria construtora, que, por exemplo, a construtora Cyrela, no primeiro trimestre desse ano, janeiro, fevereiro e março, aumentou o número de lançamentos, ou seja, novos empreendimentos dela, em 200%. Não foi 96% como foi no passado, foi 200%, né? E também postei na semana passada, salvo engano, lá no meu Instagram, uma entrevista que teve com o presidente da MRV, ou um dos diretores da MRV, não estou lembrado exatamente se foi um presidente ou se foi um dos diretores, que ele mostrou que a procura por imóveis continua, se mantém, apesar da pandemia, tá certo? Para corroborar com essas informações, eu procurei aqui no meu estado, no Maranhão, uma das maiores construtoras que a gente tem no mercado imobiliário e perguntei para a pessoa, para o gerente de vendas, né, para o gerente comercial, como é que estava a questão das vendas durante a pandemia. O que foi que ele me disse aqui no Maranhão, uma das maiores construtoras? Que imóveis a nível mais baixo, popular, de 150, 200 mil, houve uma queda na procura, mas que, surpreendentemente, os imóveis acima de 200 mil, houve um aumento que compensou a redução, tá certo, dos imóveis de menor valor. Então, assim, claro que a pandemia atrapalhou, lógico que atrapalhou, mas não foi tanto assim. E é importante dizer para vocês que, por exemplo, quando eu digo que a Cyrela ela aumentou em 200% o número de lançamentos dela, né, ou seja, o número de unidades, imóveis, apartamentos, casas que vão ser construídos, cada um desses imóveis necessitará de pelo menos uma avaliação. Então, se em 2019 a quantidade foi aquela enorme que eu mostrei, a perspectiva é que em 2020 essa quantidade seja ainda maior, né? E coloquei aqui algumas outras reportagens mostrando para vocês, né, que a locomotiva da construção começou a andar, mostrando aqui que houve alta após 20 trimestres de queda, que subiu a venda de cimento, que é um dos principais materiais construtivos, né, utilizados na engenharia. Então, portanto, se aumentou o cimento é porque aumentou o número de obras, né? Mostrando aqui que a casa própria, que é onde vai demandar muitas partes, a maioria das avaliações, fez a construção civil crescer. Enfim, então as notícias para 2020, ainda apesar da pandemia, ainda são muito animadoras, tá certo? E mais um aspecto aqui que chama atenção, que mesmo naqueles anos que houver a maior crise, 2017, 2018, de vários setores da construção, nós tivemos como queda em vários deles, como por exemplo em construtoras, né, incorporadoras, etc., nos anos 2017 e 2018. Mas a indústria de máquinas e equipamentos da construção cresceram bastante. O que isso significa na prática? Que mesmo nesses anos de crise, as empresas do mercado estavam buscando o quê? Adquirir equipamentos para poder voltar à produção, tá certo? Em grande escala, beleza? O áudio está baixo? Quem mais está achando o áudio baixo aí, para ver se é só o problema do Marco ou se é de todo mundo? Porque eu tô exatamente com esse fone de ouvido aqui para melhorar o áudio, né? Acredito que se eu tirar, piora. A Edrina disse que tá bom. Vamos ver mais algumas pessoas, a hora e meia normal, mais alguém, só para poder confirmar aqui se realmente o problema é só no computador do Marco. Mais alguém, por favor, responda.
Marcos que melhorou agora. Então, eu vou tentar segurar aqui o microfone dessa posição aqui para ver se fica melhor, beleza? Pois pronto, vamos continuar aqui. Então, ou seja, mesmo com deixa eu tentar voltar aqui para o slide. Mesmo com a pandemia, a perspectiva ainda é muito positiva, né? E por outro lado, os engenheiros e arquitetos, né? Existe um grande problema que muitos deles, e eu não culpo eles por conta disso, eles não sabem exatamente o tamanho desse mercado, né? Ou seja, 70% dos profissionais de engenharia e arquitetura no Brasil ainda acham que a avaliação de imóveis é do corretor, né? Isso é um grande equívoco. Por quê? Porque a norma, que eu daqui a pouco vou falar quais são as normas que a gente tem que estudar, ela diz muito claramente que quem faz a avaliação de imóveis é o engenheiro e o arquiteto. E, inclusive, já saíram várias decisões judiciais de casos na justiça, em que, por exemplo, a justiça também, até por desconhecimento, demanda um serviço de avaliação para um corretor imobiliário, e logo em seguida uma das partes que se acham prejudicadas nessa avaliação acionam, entram com um recurso e conseguem derrubar a avaliação feita pelo corretor, exatamente porque a norma diz claramente que quem é o responsável é o profissional de engenharia, tá certo? E o que é essa área de atuação chamada de engenharia de avaliações? A engenharia de avaliações é um conjunto de conhecimentos técnicos científicos, né? E aqui é um dos fatores que levam que a gente exatamente possibilite que seja de engenharia e arquitetura, porque eu preciso de conhecimento técnico e científico especializado aplicados à avaliação de bens por arquitetos ou engenheiros. Isso aqui, pessoal, fala na própria norma, tá? Não sou eu que estou dizendo, diz na norma isso. Por quê, Murilo? Exatamente porque, por exemplo, um corretor imobiliário, ele não consegue, por exemplo, chegar num imóvel e saber se uma patologia que apresenta naquele imóvel é algo que realmente possa prejudicar no valor ou não. Às vezes eu posso chegar no imóvel, eu enquanto engenheiro, e olhar uma rachadura que eu perceba que é uma coisa altamente grave e que aquilo, inclusive, pode fazer com que aquela edificação perca muito do seu valor ou até mesmo seja inservível. Por quê? Porque corrigir alguns tipos de patologia seria mais caro do que refazer aquela obra. Então já aconteceu casos de prédios aqui na minha região que o consultor estrutural falou, olha, é mais barato implodir esse prédio do que corrigir, entendeu? Então por essas e por outras que essa atividade é do profissional de engenharia e arquitetura, porque só nós temos esse olhar, né, para poder identificar esse tipo de coisa. E eu não sei exatamente que eu esteja me lembrando aqui, a turma de São Luís, né, porque aqui deve ter pessoal das duas turmas que estão assistindo a aula. O pessoal de São Luís já teve um módulo fantástico de patologias com o Matheus Leone, né, que deverá também ir a Manaus, exatamente para isso, para que a gente possa identificar as patologias, né, e como o nosso foco do nosso MBA é na área estrutural, então eu pedi para ele que foque exatamente nessa área. Então ele fez uma série de ensaios mesmo em campo, né, ou seja, levou a turma para uma estrutura aqui em São Luís, na beira da praia, para poder ver as patologias, fazer os ensaios, e é muito importante. Esse conhecimento é um diferencial, tá certo, para vocês. Pois bem, então, uma pergunta que é muito importante. As pessoas falam, o que é necessário para se tornar um engenheiro de avaliações? Eu preciso, por exemplo, ter uma pós? Olha só o que diz a Lei 5.194, que é a lei do profissional de engenharia. As atribuições do profissional engenheiro consistem em estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica. O que ele quer dizer com isso? Que qualquer profissional de engenharia que esteja formado já está habilitado automaticamente a fazer avaliações, certo?
Mas, obviamente, que como a gente não vê isso na faculdade, a gente não está pronto para fazer. A gente pode, mas não está pronto, beleza? Murilo, e aí? Como é que a gente se prepara para isso? Olha, infelizmente, os livros que nós temos na área, né, e a própria norma, ela é altamente complexa. Ou seja, eu não conheço ninguém que tenha aprendido a fazer avaliações simplesmente estudando por conta própria. Então, por isso vai requerer que você busque cursos, né, de extensão fora da faculdade ou uma pós-graduação, né? Então, por exemplo, cursos. Quem é que ministra esses cursos? Por exemplo, o pessoal do IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia. Então, procure o IBAP da sua cidade, do seu estado, e verifique se ele disponibiliza esses cursos para vocês. Claro que existe também alguns cursos online, né? E a pós-graduação, né? A pós-graduação é um diferencial. Eu até costumo dizer que eu fiz 4 pós-graduações na minha carreira e mais um mestrado. Se eu pudesse voltar no tempo, eu tinha feito só uma pós-graduação, que foi de avaliações e perícias que eu fiz, porque realmente ela é que me trouxe mais frutos, né, profissionais e financeiros, ou seja, onde eu consegui obter mais sucesso dentre essas pós que eu fiz, tá certo? E só para poder complementar, como a maioria de nós que estamos fazendo esse nosso curso são engenheiros civis, a resolução do CONFEA diz que quais são os tipos de avaliações que nós, engenheiros, podemos fazer, engenheiros civis? São todas as avaliações e perícias que se refiram a edificações, estradas, pista de rolamento e aeroportos, sistemas de transporte, de abastecimento de água e de saneamento, portos, rios, canais, diques, drenagem, irrigação, pontes e grandes estruturas, tá certo? Então aqui é o que diz que tipo de avaliações e perícias nós podemos fazer. Se houver algum arquiteto que esteja assistindo aqui a nossa aula, eu recomendo que vocês busquem a resolução do CAL, que eu não conheço por não ser arquiteto, e lá vai dizer quais são os tipos de avaliações e perícias que vocês podem fazer. Mas eu já posso adiantar para vocês que hoje, de acordo com a resolução do CAL, a gama de atividades que o arquiteto pode fazer, em muitos casos, é superior ao do engenheiro civil, tá certo? Então, depois vocês dão uma pesquisada lá. Aí, muitas pessoas perguntam, Murilo, e se alguém não seguir a norma? Ou seja, se alguém contratar uma avaliação não feita por engenheiro, o que isso quer dizer? A norma é de uso obrigatório, sim ou não? Essa é uma questão que as pessoas perguntam muito. E aí, onde é que está a resposta? É lá no Código de Defesa do Consumidor. É vedado ao fornecedor de serviços, então nós, profissionais de engenharia, de arquitetura, ou enfim, qualquer profissional que faça uma avaliação, um projeto, uma perícia, nós estamos fornecendo o quê? Serviço, tá certo? Então é proibido que qualquer fornecedor de serviço coloque no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou pela ABNT. Isso quer dizer o seguinte, que ninguém pode fazer uma avaliação que esteja, claro, que esteja em desacordo com a norma técnica. E a norma técnica diz que a avaliação, quem é que tem que fazer? Engenheiro e arquiteto, beleza? Então aqui a gente mata qualquer possibilidade de que outros profissionais entrem na nossa área, beleza? Deixa eu só ver aqui se tem alguma dúvida. Eu preciso minimizar a janela aqui para poder olhar se vocês escreveram alguma coisa. A Fernanda falou que o PowerPoint não estabiliza, fica piscando. Eu também percebi, Fernanda. Depois eu vou mandar para vocês os slides, tá certo? Para vocês acompanharem, beleza? Alguma dúvida até aqui? Então eu vou voltar para a apresentação, daqui a pouco eu venho olhar se tem alguma dúvida, porque eu preciso ficar alternando de janela. Beleza? Bem, uma dúvida bastante comum também é o que seriam inspeção e perícia, né? As pessoas confundem muito essas terminologias, inspeção e perícia. Então vamos lá. Inspeção é a avaliação do estado da edificação e das suas partes constituintes, realizada para orientar as atividades de manutenção. Então, onde é que fala essa definição? Lá na norma 5674, tá certo?
Então, por isso que tem aquele nome que a gente ouve falar, chamado de inspeção predial. Para quê? Para analisar todos os sistemas da edificação, né? Sistema estrutural, sistema de instalações hidráulicas, sanitárias, elétricas, sistemas de revestimento, para verificar o estado da edificação e, caso seja necessário, fazer algum tipo de correção, beleza? Já a perícia, né, é uma outra gama de atividades também nossa muito importante. São atividades que envolvem a apuração de causas que motivaram determinado evento. Então vamos lá. Quando um cliente procura a gente querendo saber o motivo de uma rachadura, de uma trinca na sua edificação, ele quer que a gente faça uma perícia. Existem dois tipos de perícia, pessoal. A extrajudicial, que é exatamente nesse caso, né, que o cliente procura a gente para isso, e a perícia judicial. Então, uma outra coisa também que vocês podem buscar esse mercado, né? Vão ao site dos tribunais de justiça do estado de vocês, né? No caso do Amazonas e do Maranhão, ou se porventura vocês não encontrarem essa informação no site, vocês têm que ir lá no Tribunal de Justiça, né, no fórum, para vocês verificarem como faz para se cadastrar como perito naquela instituição, né, no tribunal. Na maioria das vezes, é altamente simples, né? Alguns locais têm alguns tipos de exigência a mais. Por exemplo, no Rio de Janeiro, eles pedem que tenha um curso de perícia de pelo menos 21 horas. Mas não é o mais normal, até porque, como eu disse, fazer perícia já é automaticamente uma atividade do engenheiro quando se forma. Agora, por que alguns tribunais de justiça exigem isso? Porque eles não querem que chegue lá uma pessoa que não saiba ainda o rito, né? Ou seja, o roteiro de processo judicial, né? O que é um perito, o que é um analista, qual é o papel do perito, qual é o papel do analista. Então, é preciso que a gente estude, e é por isso que alguns tribunais exigem que eu prove que eu estudei sobre esse assunto, porque também na faculdade a gente não vê isso, tá certo? Agora, obviamente, pessoal, que no caso da perícia judicial, ele é um pouco diferente da avaliação de imóveis, porque quando eu sou avaliador de imóveis, eu me cadastro num banco, por exemplo, para prestar avaliação, somente nos bancos públicos, os bancos públicos fazem um sistema de rodízio, ou seja, tu pega uma avaliação, tu vai para o fim da fila, né? E assim todas as empresas que estão naquela atividade pegam mais ou menos a mesma quantidade de serviços por mês. Já no caso da perícia, o juiz, ele não necessariamente, né, ele é obrigado a seguir um rodízio. Então, o que ele pode fazer? Ele pode escolher quem é o profissional que vai fazer aquela avaliação ou aquela perícia no âmbito judicial. Então, pessoal, aí é que está aquela questão de que a gente não adianta saber fazer as coisas, ter um bom currículo, se a gente não procurar o acesso ao serviço. E como é que é o acesso ao serviço, pessoal, no âmbito judicial? Na maioria das vezes é marcando uma audiência com o juiz. Você vai lá, né, chega na vara, numa das varas cíveis, por exemplo, e chega e diz, olha, eu queria marcar uma audiência com o juiz para poder prestar os meus serviços. Eu sou perito aqui, inscrito aqui no fórum, para você poder ir lá onde ele, né, se apresentar, mostrar as suas qualificações, e nesse caso a qualificação vale muito. O juiz vai querer saber se você é um cara que tem a capacitação para fazer o que você está querendo fazer, que é a perícia. E nesse bate-papo com ele, caso você apresente para ele as suas credenciais e seja convincente, a tendência é que ele vai lhe passar cada vez mais serviço. Outra coisa importante é a questão da perícia gratuita, né? Quando são causas com pessoas carentes, geralmente o juiz, né, decreta a gratuidade da justiça. Nesse caso, não quer dizer que você vai fazer uma perícia gratuita, mas o valor é bem pequenininho. Mas, às vezes, para que eu possa apresentar o meu trabalho para o juiz, eu posso me candidatar a pegar essas perícias da justiça gratuita. Eu vou ganhar pouquinho, mas eu vou ter condição de mostrar o meu trabalho e, assim, conseguir cada vez mais serviço, beleza? Pois bem, e aí, né, por que contratam
um engenheiro de avaliações, em que tipo de demanda nós vamos atuar quando a gente trabalhar com avaliações? Então, tem várias, né? Ou seja, toda vez que há alguma comercialização de um imóvel, seja uma venda ou uma locação, né? Um banco, por exemplo, vai fazer um financiamento, ele vai precisar de uma avaliação, para ele saber até quanto ele pode emprestar para uma pessoa. Também, alguns órgãos precisam, uma vez por ano, fazer o seu balanço, né, contábil. E aí precisa saber quanto é que vale os seus imóveis. E aí é contratado também avaliações. Também, quando eu vou fazer um seguro da minha casa, né, a seguradora contrata um profissional para poder fazer a avaliação. Ou quando uma empresa quer comprar um terreno, por exemplo, uma construtora, ela precisa fazer uma análise dos investimentos imobiliários, análise de viabilidade de empreendimentos, ou quando o órgão público quer desapropriar para passar uma avenida e precisa pegar parte ou toda a casa de uma pessoa, por exemplo, né? Quando vai fazer desapropriação também precisa de uma avaliação. O que é a servidão? É se, por exemplo, a companhia de águas e esgotos vai passar com um tubo dentro da minha terra, das minhas terras, né? Esse tubo não vai impedir de eu construir, mas pode atrapalhar alguma coisa. Isso é o que eu chamo de servidão. É como se ele tivesse meu terreno servindo para o público, né, e me causando alguma limitação na minha utilização daquele terreno. Então, nesse caso, temos uma avaliação para saber quanto que eu fui prejudicado em relação a isso. Ainda quando há indenizações, né, ou partilha. Um casal vai se separar e quer saber quanto é que vale o apartamento que eles moravam para vender e dividir. Ou ainda quando eu preciso saber o valor de aluguel de algum imóvel. Ou ainda quando a prefeitura vai fazer a cobrança do IPTU, por exemplo, ela precisa saber quanto é que vale cada casa. Então, ela faz uma avaliação dos imóveis também da região para saber quanto custa. Ou seja, existe uma demanda muito grande e muitas vezes desconhecida por nós profissionais de engenharia, tá certo? E arquitetura. Quais são as normas que nós precisamos se atentar? As normas de avaliação são as normas 14653. Ela vai da parte 1 até a parte 7, onde a parte 1 é a parte de conceitos gerais e a parte 2 é a de imóveis urbanos. Para nós, engenheiros civis, nós vamos utilizar mesmo basicamente mais essas duas, a 14653 parte 1 e a 14653 parte 2, tá certo? Outra norma que também é bastante utilizada nas avaliações é a norma 12.721, né, que ela ensina a gente, por exemplo, a fazer orçamentos paramétricos. Tá? Então, quem estava lá na nossa aula, no nosso primeiro módulo do nosso MBA, que eu dei a aula de orçamento, eu também ensinei um pouquinho sobre os orçamentos paramétricos, para quem não lembra. Beleza? Falei um pouco sobre essa norma. Então, está aqui, né, as sete normas, né? Então, 1, procedimentos gerais, 2, imóveis urbanos. A de imóveis rurais, quem vai se fazer isso aqui é o engenheiro agrônomo, né? Então, não é para o engenheiro civil nem para o arquiteto. Empreendimentos, a gente pode também estudar isso aqui, tá? Apesar de que já é um grau acima, né? Eu precisaria de ter uma quantidade de estudo maior, porque em avaliação de empreendimentos entra também a parte contábil, né? Eu preciso saber de fluxo de caixa e etc. Então, poderia ser aqui engenheiro civil, administrador, contador, né, todos esses profissionais. Máquinas, equipamentos, instalações, que é a NBR 14653, parte 5, isso aqui é do engenheiro mecânico. Recursos naturais é do engenheiro florestal ou engenheiro ambiental. E patrimônios históricos, aqui tem uma confusãozinha, né? Ele é mais para o arquiteto, né? Mas os engenheiros civis também podem fazer, tá certo? E quando eu vou fazer uma avaliação, quais são os passo a passo que eu preciso fazer? Primeiramente, eu preciso solicitar a documentação daquele imóvel para eu poder analisar. Uma coisa muito importante, eu preciso fazer uma vistoria do imóvel que eu estou avaliando, né? Ir lá, tirar foto, identificar a patologia, verificar o estado de conservação, verificar se há depreciação, se há danos ao imóvel, enfim. Isso é muito importante. Depois eu vou coletar dados no mercado, né? Ou seja, se eu quero avaliar um apartamento, eu vou buscar apartamentos naquela região, naquele bairro, tá certo? Que sejam similares ao que eu estou avaliando para saber quanto é que ele vale no mercado, beleza?
Eu vou depois escolher a metodologia, que vai depender principalmente dessa parte 3. Se eu tiver dados no mercado, ótimo. Se eu não tiver, a norma me tem outras metodologias para poder fazer a avaliação quando eu não tiver dados no mercado, ok? Eu não tiver imóveis similares àquele que eu estou avaliando no mercado. Depois eu vou partir para o cálculo, efetivamente, né? O cálculo mesmo do valor, que vai depender, claro, da metodologia. E, por último, eu vou ter, então, o valor de mercado daquele imóvel, tá certo? E aí, aqui, só para vocês entenderem que eu estou falando sobre essa questão de coletar dados no mercado, eu sempre faço essa comparaçãozinha aqui, bem básica, no seguinte: como você avaliaria o valor de mercado, por exemplo, de um carro, né? Se eu quero comprar um carro, né, um carro usado, eu quero saber quanto é que vale um carro, sei lá, um HB20 2017, por exemplo, né? Ora, no caso de um carro é muito fácil, porque eu posso fazer o quê? Procurar outros carros similares àquele, no mesmo ano, do mesmo modelo, para poder saber quanto é que o mercado está pagando por esse veículo, ok? Agora, qual a diferença entre valor e preço? Que é uma coisa que também as pessoas têm muita dúvida. De acordo com o NBR, o preço é uma expressão monetária, ou seja, um valor que define uma negociação, ou seja, a transação de um bem. Então, ou seja, é o valor que alguém paga por algum bem, tá certo? Ou por fruto desse bem, ou por um direito de uso de um bem. Ou ainda a sua expectativa de transação. Ou seja, se eu compro um carro HB20, por exemplo, por 30 mil, é o valor que eu gostaria de pagar, que eu pago ou que eu pagaria por esse veículo, então tá aqui, ó, o que eu pago é o valor que define a transação do bem. Eu paguei pelo veículo, mas eu pagaria até esse valor, ainda que eu não tenha comprado. Ou seja, expectativa de transação. Então, esse é o preço. Observe que o preço ele é diferente em cada negócio, porque eu posso comprar o mesmo HB20 por 30 mil e um colega pesquisou mais, enfim, chorou mais para o vendedor conseguir uma negociação melhor e ele comprou o mesmo carro por 28, ok? Então, o preço ele muda, né, de acordo com o mercado. Eu posso ter para o mesmo imóvel ou para o mesmo móvel, se for um veículo, preços diferentes, beleza? Agora, o valor de mercado é a quantia mais provável pela qual se negociaria voluntária e conscientemente um bem em uma data de referência dentro das condições de mercado. Ou seja, se o preço é quanto eu pago, quanto eu paguei ou quanto eu pagaria por aquilo, o valor de mercado é qual é o valor justo, né? Ora, vamos imaginar, por exemplo, voltando à questão do carro, que nós estamos pesquisando aqui esse HB20, né? Observe que eu encontrei 2 veículos, né, HB20, sendo que há uma diferença, ó, o mesmo carro, câmbio manual, 1.6 Comfort Plus, eu encontrei de 49.500 e de 54.900, né? Por que está mudando? Por N motivos, pode ser, né? Mas um deles que a gente pode ver aqui é que existe uma diferença de quilometragem, né? De repente, pode ser que seja isso. Não tem como eu ter certeza. Ou pode ser porque esse aqui o IPVA já está pago, por exemplo, e esse aqui ele não também está pago. Então não seria essa a diferença. Aparentemente, a única diferença que tem aqui é na quilometragem, né? Agora, será que o fato de ele ter andado só 5.000 quilômetros, que é muito pouco, faz com que ele perca tanto valor assim? Não sei. Eu precisaria pesquisar em mais outras lojas para ter certeza disso, tá certo? Então, Murilo, como é que eu chego no valor de mercado? Já que eu encontrei o mesmo veículo, valores diferentes, né, com as mesmas especificações. Ora, é fato que no mercado, o cara que vendeu, que estava querendo vender por 49.500, ele pode ter conseguido vender o carro dele, e o que estava vendendo por 54.900 também pode ter conseguido vender. Se ele encontrou comprador que aceitou pagar, ok. Preço. Agora, como
no mercado sempre vão acontecer transações acima ou abaixo do valor de mercado, ou seja, tem pessoas que vão comprar aquele carro barato, porque conseguiram negociar bem, e tem pessoas que vão comprar aquele carro caro, porque não conseguiram negociar bem. O valor de mercado seria a média dos preços dos bens semelhantes, ou seja, se eu tivesse aqui, nesse caso aqui, por exemplo, eu podia tirar uma média entre esses dois valores, né, que eu saberia mais ou menos quanto é o valor de mercado. Óbvio que o ideal é que eu pesquisasse mais carros, né? Só 2 não é uma amostra que seja suficiente, porque afinal de contas, esse cara aqui pode estar aperreado e vendendo carro muito barato, e esse aqui ele pode já ter muito dinheiro e está querendo vender só se for caro. Então, ou seja, eu precisaria de mais veículos, para poder ter certeza que a média seria realmente a média similar à média desses dois, tá certo? Eu precisaria de uma amostra maior. E isso é um dos fatores que vai fazer, no caso, quando eu estiver pesquisando a avaliação de um imóvel, escolher uma metodologia ou outra. Se eu quero saber o valor de mercado de um apartamento, eu vou pesquisar outros apartamentos da região que sejam parecidos com aquele, beleza? Só que se eu não tiver uma quantidade suficiente de imóveis à venda, ou que eu saiba que foram vendidos, eu sei por quanto foi vendido recentemente, eu posso ter que escolher uma outra metodologia que a norma vai... Daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre as metodologias que a norma permite, para poder fazer essa avaliação, tá certo? Então, por exemplo, no caso de uma casa, deixa eu só ver aqui se teve alguma dúvida. Vou minimizar aqui. Não, até agora não. Então, vou voltar para a apresentação. Então, vamos imaginar aqui uma casa, né? Como eu disse para vocês, o ideal é que eu procure outras casas similar a essa de 100 metros quadrados que eu quero avaliar. Ou seja, preferencialmente que seja no mesmo bairro, preferencialmente que a área seja o mais próximo possível de 100 metros, preferencialmente que tenha o mesmo padrão de acabamento, preferencialmente que tenha o mesmo estado de manutenção, preferencialmente que estejam à mesma distância de algum polo influenciante. Por exemplo, se esse primeiro imóvel que eu quero avaliar está perto de um shopping, o ideal é que os outros que eu vou levar em consideração para poder avaliar também sejam perto desse shopping. É importante também que todos tenham a mesma infraestrutura. Se a rua do imóvel que eu quero avaliar é pavimentada, o ideal seria que eu encontrasse nos outros imóveis que eu vou pesquisar que também fossem ruas pavimentadas. Preferencialmente que o número de quartos seja o mesmo, preferencialmente que o número de banheiros seja o mesmo. Mas é claro, pessoal, que isso aqui é praticamente impossível. Em carro é fácil encontrar um igual, né? Porque foi fabricado aquele mesmo modelo e naquele mesmo ano é mais fácil. Como eu mostrei para vocês anteriormente, o que poderia mudar ali era a quilometragem, talvez, né? Ou seja, muito pouca coisa pode mudar. Já aqui, ó, tem muitas variáveis, né? Então, por isso, eu vou mostrar para vocês que às vezes a média simples não seja a melhor alternativa, tá certo? Por exemplo, vamos imaginar que eu, pesquisando para poder avaliar aquele imóvel de 100 metros quadrados, encontrei esses imóveis aqui, ó. Ou seja, imóveis com valores bem diferentes. Eu tenho de 110 mil e de 1 milhão, e áreas que vão de 90 a 110 metros. Então, ou seja, aqui eu estou analisando somente valor e área. Eu nem estou levando em consideração, e que, claro, numa avaliação mesmo, eu preciso levar em consideração número de quartos, andado, apartamento, se for apartamento, andado, apartamento, se é nascente ou poente, enfim. Eu posso avaliar várias outras características. Aqui, para facilitar o entendimento, eu estou avaliando só duas: valor e preço. Ora, como as áreas são diferentes aqui, variam um pouquinho, né, para mais, um pouquinho para menos, o que eu vou fazer? Uma das primeiras coisas que eu faço é fazer o valor unitário, ou seja, o valor por metro quadrado. Dividir o valor pela área. E aí o que eu vou encontrar? Ainda vou encontrar uma variação grande. Por quê? Porque eu tenho um imóvel de R$1.000 o metro quadrado e tenho um imóvel de R$11.000 o metro quadrado. E tem aqui de 2, de 3, de 4, de 5, ou seja, uma variação muito grande. Então, olhando assim, batendo o olho, eu perguntaria: será que existe algum valor desse aqui que está muito fora do mercado? Talvez alguns de vocês falassem: olha, o de 11 mil está muito fora dos que estão aqui na média.
E talvez outras pessoas ainda fossem mais críticas e dissessem, olha, o de 1.000 também eu achei que está muito baixo, né? Só que, antes de eu desprezar uma informação, né, dizer, então eu vou excluir esse valor aqui do meu cálculo, porque ele está muito alto. Eu preciso analisar se há um motivo para que explique essa variação. Imagina agora que eu, ainda em relação a esses imóveis, visse o seguinte, olha, aqui em São Luís, por exemplo, né, essas casas que eu estou procurando, a casa 6 é na beira da praia. E a casa 3 aqui, ó, tá muito longe da praia. Será que isso não estaria explicando? Então tá aqui, ó. Eu peguei e fui pesquisar mais alguma informação que justificasse isso. E eu vi exatamente isso, ó. A casa 6 está na beira da praia, ó, distância para o mar, 0. E a casa aqui é de R$1.000, está a 7 quilômetros da praia. Então, de repente, pode ser que a distância para a praia seja uma variável que esteja justificando, certo? Essa diferença de valores, beleza? Então, olha o que eu fiz aqui. Eu fiz um gráfico. Olha o que o gráfico mostra. Quanto menor a distância, olha o que acontece com o valor maior. Quanto maior a distância, olha o que acontece com o valor menor. Certo? Então, ou seja, em vez de eu simplesmente fazer uma média, eu posso gerar aqui, ó, já que eu tenho vários pontos, eu posso gerar aqui alguma equação, uma reta ou uma outro tipo de curva que se adapte a essa situação aqui e me explique melhor os resultados. Então, isso aqui eu fiz no Excel, tá, pessoal? Então, no próprio Excel, eu tenho como testar algumas equações, ó, que tentem justificar, tá certo? Essa diferença de valores. Então, ele encontrou aqui uma equação de segundo grau e lá no Excel também, eu tenho como exibir aqui o coeficiente de correlação. O que é esse coeficiente de correlação? Ele está me dizendo o seguinte, ó, 97% desses valores estão explicados por essa equação. 2, alguma coisa por cento não estão sendo explicados. Isso, pessoal, é um resultado excelente para uma estatística, né? A gente recomenda que a tua correlação, ou seja, a correlação entre a equação e os valores, sejam na ordem de 80%, ou 97% está um valor excelente. Então, agora, imagina que eu vou fazer o seguinte, onde tem X aqui é a distância para o mar, e onde tem Y é o valor. Olha o que eu vou fazer aqui agora, eu vou voltar para esse dado, vou pegar essa distância para o mar, que é o X, e vou substituir aqui nessa equação. Vamos ver o que vai acontecer quando eu fizer isso. Olha só. Na hora que eu joguei aqui, o valor que eu vou chamar aqui de inferido, que é o valor que deu na equação, tá aqui, ó. Olha só que informação importante, pessoal. Esse primeiro imóvel, que está a uma distância de 4 quilômetros do mar, o proprietário está vendendo por R$3.000 o metro quadrado. Só que a minha equação disse, olha, o valor realmente de mercado é só 2.714. Então, esse imóvel aqui, ele está o quê? Sendo vendido acima do valor de mercado, né? Já esse outro imóvel aqui, ó, pela minha equação, era para ele custar 5.800 o metro quadrado. E o proprietário está vendendo por quanto? Que eu pesquisei no mercado lá? 5.000. Ou seja, esse imóvel aqui está barato, beleza? Ora, então se eu quero agora fazer aquela avaliação do meu imóvel, que é aquele que eu quis pesquisar lá em cima, ó, se eu quero avaliar o meu imóvel, tá aqui, essa é a minha casa que eu quero avaliar, eu percebi o seguinte, que para esse mercado aqui que eu estou avaliando, eu preciso de mais uma informação, que é qual? A distância para o mar. Então não é só a área que vai ser importante para eu avaliar esse imóvel. Eu vou prezar também da distância para o mar. Então, se eu souber a distância para o mar, eu faço o quê? Jogo aqui nessa equação e vou saber quanto custa um metro quadrado do meu imóvel que eu pretendo, né, fazer a avaliação. Beleza? Então, essa metodologia, que eu chamo de método comparativo, porque eu estou comparando com o preço de outros imóveis que estão no mercado, é um método preferível pela norma. Olha o que a norma fala. Para identificação do valor de mercado, sempre que possível, preferir o método comparativo direto de dados de mercado. Murilo, quando que esse método não é possível?
quando eu não encontro no mercado imóveis que sejam similares àquele que eu quero avaliar, ok? Então imagina que eu pesquisei aqui no bairro todinho e não encontrei nenhum imóvel com 100 metros quadrados à venda, só encontrei de 500 metros quadrados, de 50 metros quadrados, de 300 metros quadrados, ou seja, está tudo muito longe daquele que eu quero pesquisar. Então, nesse caso, se mostrou que não é possível utilizar esse método comparativo porque eu não tenho como comparar coisas tão diferentes, né? Então, por exemplo, eu posso até... encontrei áreas similares, ok, mas a distância para o mar é diferente. Não teria problema, por quê? Porque eu posso utilizar uma equação que explique essa diferença da distância para o mar, beleza? Deixa eu só ver aqui se tem alguma dúvida. Por enquanto ainda não, né? Se enquanto eu estiver falando aqui, pessoal, surgirem dúvidas, escrevam no chat que daqui a pouco, quando eu der essas pausas, eu venho aqui e olho as perguntas de vocês. Mas também no final eu vou deixar mais um tempinho para poder a gente responder perguntas, beleza? Então vamos lá. Vocês estão muito caladinhos aí, não escreveram nada. Eu fico até pensando, rapaz, será que o pessoal está me escutando? Está vendo os slides? Porque não tem nenhuma pergunta ainda. Beleza, então esse método comparativo, pessoal, ele identifica o valor de mercado por meio de um tratamento técnico dos atributos de elementos comparáveis que constituem uma amostra, né? Ou seja, o que é esse tratamento técnico? É, por exemplo, aquela equação que eu gerei. Isso é que eu chamo de tratamento técnico. Eu peguei aquelas informações e traduzi elas, né, para explicar aquele comportamento, beleza? Então, para que esse método comparativo seja utilizado, é preciso que eu tenha o quê? Dados que possam ser tomados como uma amostra de mercado, ou seja, imóveis similares para comparar, beleza? E naquele passo de vistoriar o imóvel, né, existe uma frase muito importante em avaliações que diz que para avaliar eu preciso conhecer. E para eu conhecer um imóvel eu preciso vistoriar. E vistoria é o quê? É um exame cuidadoso de tudo aquilo que possa interferir no valor de um imóvel, tá certo? Então, em cada avaliação a gente pode fazer o que eu chamo de hipóteses. Eu acho que o andar do apartamento é uma coisa que influencia no valor. Tu acha? Então anota essa informação, né, para a gente poder comparar isso com outros imóveis, beleza? Então, portanto, deve-se vistoriar não apenas o imóvel que eu estou avaliando, mas também a região, o bairro, né, em volta daquele imóvel que eu estou avaliando, tá certo? E como é que eu faço esse levantamento desses dados? Então, eu preciso procurar em sites classificados, em prefeituras, bancos ou andando na cidade. Hoje em dia a gente utiliza muito aquele OLX, né? Eu verifico lá no bairro que eu quero. Se for necessário, se as informações lá não estiverem claras e completas, eu ligo para o corretor, né? A pessoa que está vendendo. É claro que isso tu vai ter que ter vários telefones, né? Porque quando a pessoa começa a perceber que tu fica ligando só para perguntar preço, mas nunca compra, né? Às vezes são os mesmos corretores que botam vários imóveis à venda, eles começam a não querer mais te atender, porque eles estão percebendo que não quer comprar nada, porque é só perguntar valor, tá certo? Então essa parte de pesquisa de mercados é a parte mais importante no processo de avaliação, tá certo? Uma boa pesquisa vai fazer com que se torne mais fácil e mais preciso a minha avaliação. Aí uma pergunta importante. Murilo, imagina que eu quero avaliar um terreno de 1 hectare dentro da cidade de São Luís. Como é que eu faço? Porque, olha, eu talvez não encontre na cidade de São Luís muitos terrenos com áreas tão grandes. Por quê? Porque é uma região urbana onde o normal é ter o quê? Lotes, né? Eu pegar essas áreas e lotear. Então vai ser difícil eu encontrar outros imóveis de 1 hectare ou próximo disso que estejam à venda ou que eu saiba que foram vendidos recentemente para eu saber o valor. Nesse caso, a norma ela permite que eu utilize um método, né, chamado de método involutivo. O que é esse método involutivo? Eu vou pegar aquela área que eu quero avaliar e vou fazer a simulação de um loteamento. Ora, se eu sei que naquela região os lotes mais comuns são de 10 por 20, eu posso fazer um cálculo para ver o seguinte: se eu loteasse isso aqui, quantos lotes 10 por 20 iam ter?
Então, ora, se eu sei o preço de um lote 10 por 20, e eu sei que nessa minha região eu poderia lotear e fazer 100 lotes 10 por 20, eu tenho mais ou menos como ter uma noção de valor. Óbvio que não é tão simples assim, porque para eu pegar esse terreno aqui e ele se transformar em um loteamento, eu tive que fazer o quê? Gastar dinheiro. E isso é levado em conta, né, na avaliação. O custo da infraestrutura aqui desse nosso empreendimento. Beleza? Outro caso também que a norma dá uma saída para a gente. Imagina que eu quero avaliar agora uma escola, por exemplo. Será que eu vou encontrar outras escolas na região que estejam à venda? Muito difícil, né? Por quê? Porque a escola é um imóvel atípico, né? Eu poderia falar uma escola, eu poderia falar uma unidade de saúde, um hospital. Bem, nesse caso, a norma permite que a gente utilize um método chamado de método evolutivo, quando são imóveis atípicos, tá? O que é o método evolutivo? O método evolutivo, ele identifica o valor do bem pelo somatório das suas partes. Como assim, Murilo? Ora, imagina o seguinte, que eu tenho a escola, imagina que eu não tivesse a construção ali naquele terreno, eu tenho só o terreno, imagina o terreno da escola. Será que o terreno da escola eu consigo fazer a comparação com outros terrenos na região? Possivelmente sim. Então, ou seja, eu poderia calcular o valor do terreno da escola pelo método comparativo, comparando com outros terrenos. Beleza. E a construção que está em cima dele? Aí, nesse caso, eu posso utilizar o chamado orçamento paramétrico, né? Para saber quanto custaria construir aquele prédio em cima daquele terreno. Ora, se eu tenho o valor do terreno e tenho o valor do prédio, eu somo os dois. Só que tem um detalhezinho que eu preciso levar em consideração. O estado de conservação desse prédio. Isso também entra no meu cálculo, né? Se for um prédio novo, ótimo. Eu calculo o custo do terreno pelo método comparativo e somo o custo da construção. O prédio está novinho. Se o prédio está desgastado, está com patologias, enfim, não está bem conservado, eu pego o valor do terreno, somo da construção como se fosse nova, mas subtraio o que eu chamo de depreciação, tá certo? E a norma, ela tem alguns métodos para fazer esse cálculo de quanto esse prédio perdeu de valor devido à sua má conservação. Esse é o chamado método evolutivo. Então, o que nós já vimos? Métodos mais comuns na avaliação: comparativo, né, que compara com outros; involutivo, que é aquele que eu pego um terreno grande e loteio em partes menores; e o evolutivo, de evolução, porque eu somo as partes, terreno mais construção. Beleza? Agora, se eu for avaliar um shopping, por exemplo, né, ou um cinema, que é algo que me gera o quê? Grana. Nesse caso, a norma diz que eu tenho que avaliar isso, a capacidade de gerar renda desses empreendimentos. Então, eu não tenho como comparar, porque não vai ter vários shoppings à venda, né? Não seria justo eu fazer pelo método evolutivo, somar terreno mais construção. Por quê? Porque um shopping, ele gera recurso, ele tem um faturamento. Então, nesse caso, é que vai entrar aquela norma que eu falei para vocês, que é a norma de avaliação de empreendimentos, onde eu vou ter que entrar no fluxo de caixa. Por isso que eu falei que tem muita parte da área contábil aqui. Eu preciso entrar na parte do fluxo de caixa para poder verificar a capacidade de gerar renda desse meu empreendimento, beleza? Então, o método da renda, ela identifica o valor de um bem com base na capitalização presente da sua renda líquida prevista, considerando cenários viáveis, tá certo? Então, eu fiz um breve resumo, mas só lembrando que na plataforma de vocês tem vários slides, vários materiais sobre isso, e tem uma outra aula de mais de 1 hora completa sobre o assunto, beleza? Então, recomendo muito a vocês que depois busquem isso. Aqui acabou o que eu ia falar para vocês, né? Aqui seriam só apresentar que nós temos essa pós-graduação, mas não é o público-alvo nosso, a nossa é outra, de gestão de obras.